Você se assentou? Abra sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Nós vamos ler quase todo esse texto, tá bom? Para nossa edificação. Esse texto que fala por si só, eu queria convidar você a ler comigo, prestando bastante atenção nessa narrativa bíblica, porque eu creio que o Senhor irá falar aos nossos corações nesta hora. Você que nos acompanha da sua casa, faça desse momento teu culto a Deus mesmo, tá? Fica distraído, não fica alheio, não. Se for para ficar em pé, você fica. Se for para erguer suas mãos, você ergue. Nós estamos cultuando a Deus, amém? Você encontrou aí Atos capítulo 2? Quem achou, diga amém. Meu Deus, vamos ver se até o final do culto você acorda. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Olha que coisa de Deus. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Porque eram todos da Galileia. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Coisa de Deus, né? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Pantífia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônicos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, dizia: estão embriagados. Então se levantou Pedro, com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Acabou de começar o dia, o pessoal já está bêbado? Não é isso que Pedro está falando. O que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí o Pedro resolve ir lá no Antigo Testamento dizer o que o profeta Joel previu, profetizou sobre o que estaria acontecendo agora. E versículo 17 diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais de embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vá comigo agora no versículo de número 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E então respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para que os filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Versículo 40,
com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos comigo até o finalzinho do texto? Aguenta aí, olha só que palavra maravilhosa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos orar novamente. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença. Tu és o motivo de estarmos aqui. Obrigado por mais uma semana que se inicia, um mês, ó Deus, de setembro, aonde nós temos profetizado que será um mês abençoado pelo Senhor, de novas perspectivas, novas esperanças, novas notícias. Nós te agradecemos. E agora nós estamos diante da tua palavra, Senhor, da tua doce, bendita, poderosa palavra. Fala conosco através dela. Usa a minha vida, fala ao coração de cada um dos irmãos e irmãs, jovem, criança, adolescente, adulto, todos que aqui estão, que a tua palavra possa encontrar morada no nosso coração. É a nossa oração. E se você crê, diga comigo, amém. Quase acordando. Amém, queridos. Daqui a 50 dias, como que estará a tua vida? Nós estamos no mês de setembro, meados de setembro, falta pouquinho mais de 3 meses para acabar o ano. Daqui a 50 dias, como é que estará a sua vida? Aqui nesse texto, 50 dias atrás, quase toda essa galera que nós lemos aqui em Atos 2, não acreditavam e nem criam no Senhor Jesus. Sabiam da sua fama, viram até os milagres, a multiplicação, os seus ensinamentos, mas quem ele era mesmo, como filho de Deus ali, com substância, eles não criam não. Há 50 dias atrás eles estavam todos com medo. Se você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, de Mateus, você vai ver que eles estavam trancafiados com medo dos soldados romanos baterem na porta, porque acabaram de crucificar Jesus para pegar os seus discípulos, era daqui para lá. Eles estavam com medo. Há 51 dias atrás, o Pedro, o cara aqui que pregou e 3.000 se converteram numa paulada só, há 51 dias atrás, o Pedro traiu vergonhosamente Jesus, negando-o 3 vezes antes que o galo cantasse. 3. E já tinha sido avisado pelo Senhor, queria fazer isso, mas ele bateu no peito e falou, não, eu morrerei pelo Senhor, imagina que eu vou te negar. Bastou só Jesus ser preso e ele, não conheço, nunca vi, não sei. 51 dias atrás, irmãos, há 50 dias atrás eles estavam trancafiados e ninguém tinha coragem de falar sobre Jesus, porque podia ficar feio para eles, sobrar para eles, e eles não queriam que isso acontecesse. Então, estão quietinhos. Há 50 dias atrás. E a pergunta que eu faço a você é: como que será a nossa vida daqui a 50 dias? Será que daqui a 50 dias você ainda vai estar com medo do tal do corona? Será que daqui a 50 dias, será que as vacinas já estarão por aí? Amém ou não amém? Amor, só você com fé. Será que daqui a 50 dias tudo isso vai ter passado? A gente ora para que sim. 50 dias, como estará a nossa vida daqui a 50 dias? A resposta a essa pergunta é muito clara. Não sei, não faço ideia, você também não sabe. Só Deus sabe como é que vai estar a nossa vida. Mas esse texto nos dá grandes expectativas, esse texto nos dá grande esperança de como pode estar a nossa vida daqui a 50 dias. E esse texto diz que daqui a 50 dias nossa vida pode estar muito melhor. Muito, sobretudo, nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, nosso coração.
daqui a 50 dias. Como pode estar? Esse texto nos dá algumas esperanças. Porque muitas vezes nós ficamos atrás daquele discurso. Olha, se Deus quiser, aí eu vou fazer. Se Deus quiser. Esses dias uma pessoa estava conversando comigo, falando que tinha um problema familiar há muito tempo, e eu perguntei do que consiste esse problema. Eu falei assim, minha irmã, pastor, minha irmã, ela é muito mesquinha, ela é muito melindrosa. Eu falei, mas desde quando? Desde sempre. Mas por que você está me falando isso logo agora? Porque já faz um ano que eu não converso com ela direito. Nos almoços lá em casa, quando a gente se reúne, eu meio que nem fico olhando muito para ela. Eu falei assim, e por quê? Porque um dia lá, por causa de uma roupa nova que a gente tinha comprado, a gente acabou discutindo, e eu falei, quer saber? A vida inteira eu te aturo, agora eu não te aturo mais. E quase um ano sem se falar. Eu falei, irmã, você sabe que você tem que perdoar, né? Não, eu sei, mas por que você não perdoa? Pastor, eu sei que eu preciso perdoar, eu vou perdoar, mas quando Deus quiser, isso acontece. Eu falei, mas Deus quer. Você não coloca Ele nisso, não. Isso é negligência tua, viu, irmã? Não, pastor, eu sei que eu tenho que perdoar. Eu falei assim, então você não é crente, não. Como não? Eu estou na igreja já. Você não é crente, não, porque crente perdoa. Porque crente entende que perdoa, não porque o outro merece perdão. Crente perdoa porque sabe que foi perdoado primeiro. Que negócio é esse de que se Deus quiser, um dia se Deus quiser eu perdoo? Deus quer. Deus quer, tem coisa que já está aí, está pronto. Então muitas vezes a gente se esconde atrás desse discurso. Se Deus quiser eu faço, se Deus quiser eu irei. Deus quer, irmão. Deus já enviou os nossos recursos. Deus já enviou os recursos para mim, para você, para a igreja. Ele já deu, Ele já entregou. Ele opera tanto o querer quanto o realizar, diz a Bíblia. Ele já deu. Então vamos, igreja, vamos. Tem dessa de se Deus quiser. Aquilo que é óbvio, aquilo que a palavra nos assegura, Deus quis. 3 verdades, rapidinho. 3 verdades em 50 dias que mudaram a vida desse povo aqui de Atos 2. E que se você crer, se você obedecer, se você cumprir, tenho certeza que daqui a 50 dias tua vida espiritual vai estar muito melhor. Você crê, amém ou não amém? 3 verdades. A primeira realidade, a realidade daquele povo lá em Atos 2, mudou. Por quê? Porque eles desejaram e eles buscaram o poder do Espírito Santo. Eles desejaram e buscaram o poder do Espírito Santo. Irmão, Deus já proveu. Jesus mesmo já falou, eu vos enviarei o meu Espírito. E o texto bíblico não é para ficar contando historinha para a gente, para você ficar pagando um de crente que sabe tudo, que conhece a Bíblia de cor e salteado, mas não obedece nada. Tudo que foi escrito aqui, foi escrito para nos dar ensino, para nos ensinar, para que através da Escritura Sagrada, assim como diz Romanos em capítulo 5, para que nós tenhamos esperança. A gente é o povo da esperança, amém ou não amém? Oxe, claro que é. Então para de ficar espalhando caos pelas redes sociais, naqueles almoços de domingo. Para de ser aquele cara pessimista que só vem com aquela palavra, vai piorar. Nós somos o povo da esperança, amém? E a palavra de Deus nos diz que Ele já derramou o Espírito sobre nós. O texto diz que eles estavam juntos, fazendo o quê? Orando, buscando a Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, houve um barulho como de um som veementemente impetuoso, houve um movimento e o Espírito pousou sobre eles. O Espírito já foi dado à igreja, irmãos. Agora entenda, o Pentecostes de Atos 2, o dia do Pentecoste, não vai acontecer novamente não. Aquilo foi algo que o Espírito derramou sobre a vida daqueles irmãos, naquele dia de festa, na festa do Pentecoste. Ele já veio. Mas isso é uma bênção para mim e para você, sabe por quê? Porque a palavra diz que o Espírito já foi derramado. A promessa de Jesus que diz, eis que vos enviarei o meu Espírito, ela já se cumpriu. O Espírito foi dado à igreja, e todo aquele que se converte ao Senhor Jesus tem o Espírito Santo, amém ou não amém? Já tem, está aí, foi nos dado, foi nos entregue. Pastor, mas eu não sei se eu tenho o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não é crente.
Não é não. Desculpa. Você pode ser religioso, você pode gostar das músicas, pode ser aquele crente carteirinha, mas crente tem o Espírito Santo. O salvo tem o Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo e outra coisa é experimentar o poder do Espírito Santo na sua vida. E olha, irmão, eu não sei o porquê, não me pergunte, não adianta vir na EBD e falar, professor, pastor, por que é assim? Eu não sei por que é assim, mas Deus em sua infinita soberania e sabedoria, limitou a ação do seu poder através da oração e da ação da igreja. Vou repetir, o Senhor em sua soberania limitou o poder do teu Espírito através da oração e da ação da igreja. Eu não sei por que é assim, mas embora a oração não mude o braço de Deus, sem oração nada acontece. É ou não é verdade? Não acontece. Um exemplo para você. Pensa bem. É assim, parece que tudo na vida. Todo crente apaixonado por Jesus, que crê no Senhor Jesus, que se entregou, ele ora pelo seu trabalho, ele ora pela sua família, ele tem a empresa, ele ora para os fornecedores, ele ora pelos seus clientes, ele ora para todas as pessoas que entram na loja, e parece que as coisas acontecem de um jeito. O que não ora, as coisas acontecem de outro jeito. Eu não sei. Mas o cara que ora, parece que as coisas acontecem de um jeito diferente. Então ore a Deus, igreja. Busque a Deus, busque o Senhor com fervor. Esta é a nossa missão. E queridos, está a minha, a sua, a nossa disposição. Às vezes a gente acha que oração é para aquelas coisas que são sobrenaturais, que são espirituais demais. Deixa eu falar uma coisa, na verdade tudo é espiritual. A gente acha que a gente vai orar realmente quando a gente for tomado por um câncer terminal, aí a gente ora, porque aí é só Deus. A gente acha que a gente deve orar só porque quando a vaca foi para o brejo, mas foi com tudo, e aí a gente não sabe mais o que fazer, aí a gente tem que orar, aí eu tenho que ir para a igreja. Quem disse? Está errado. A gente precisa orar a todo tempo, quando tudo está ruim, quando tudo está bom. Orai sem cessar, diz a palavra. Todo mundo já sabe disso. E a quarentena veio para nos lembrar da verdade que muitas vezes nós esquecemos. A igreja não é um prédio. A igreja somos nós, a igreja é um povo em movimento. A igreja é este movimento, essa onda, essa avalanche que varre toda a terra. É um movimento poderoso e imparável, porque ninguém para a igreja, porque o Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. O Espírito do Senhor está na igreja, e por isso a igreja vai adiante. O Espírito está em nós. Mas aqui no texto a Bíblia diz que eles passaram a buscar, eles desejaram e buscaram. Então fala com Deus, gente boa. As coisas não estão boas, não estão muito legal, você anda meio desanimado. Fala com Deus, gente boa. A Bíblia diz que se o Espírito é de sabedoria, se o Espírito é de conhecimento, da revelação, do poder, da graça, então peça a Deus tudo isso que Ele te dá. Sabedoria, graça, paciência, bondade, revelação, poder, peça ao Senhor. Deus já deu, Deus já derramou para a igreja. E o porquê que a Bíblia diz que o Espírito foi derramado sobre a igreja de Deus? Para que a igreja de Deus cumprisse a missão de Jesus. Cumprisse a missão de Jesus. E qual que é a missão de Jesus, pastor? Lucas, o Evangelho de Lucas diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. E é isso que a igreja está aqui para fazer, para buscar e para salvar o perdido. Amém ou não amém? Você pode ter 20 casas, 50 carros, 2 balsas, 3 iates, um monte de condomínio de frente com a praça. Você pode falar 72 línguas, ter estampado na parede da sua casa fotos e mais fotos de todos os lugares do mundo que você conheceu, que você visitou, que você foi. Mas um dia eu e você e eu vamos morrer, e isso tudo vai ficar aqui. Vai ficar tudo aqui.
Mas a nossa missão continua sendo a mesma de Jesus: buscar e salvar o perdido. Com pandemia, sem pandemia, com saúde, sem saúde, com dinheiro, sem dinheiro, com carro, a pé, todos os dias. Buscar e salvar o perdido. 50 dias de busca ao Senhor. 50 dias que mudaram a história daquele povo, e falta pouco mais de 3 meses para acabar o nosso ano, e nós precisamos nos levantar como igreja para buscar Deus, mas de verdade. Não colocar uma semaninha lá para oração, que no primeiro, segundo dia vai todo mundo, no terceiro sobrou o pastor, a família e a liderança, no quarto, não, pastor. Orar, buscar Deus de verdade. Não fique esperando programas serem criados para você falar com Deus. É você sozinho, com a sua casa, com a sua família, ou sem ninguém. Você buscando a Deus. Quem aqui tem a Bíblia em casa? Quem tem a Bíblia em casa? Vale no celular, vale no tablet, vale em qualquer lugar. Quem? Todo mundo tem? Todo mundo tem? Vocês estão com vergonha? Levanta a mão aí, irmão. Tem Bíblia? Se não tem, eu vou te dar uma. Amém. Todo mundo tem Bíblia. Quantos leem a Bíblia diariamente? Queridos, você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo, já tem a igreja, já tem o ensino, então bora buscar Deus. Por que mesmo tendo tudo isso a gente não busca? A gente busca conhecimento, a gente busca descobrir coisas, a gente busca aquilo que a gente não sabe, está na palma da nossa mão. Alguém perguntou, eu não sei, eu vou lá, pesquiso, mas a gente não busca a Deus. O texto diz que línguas como de fogo foram repartidas no meio deles. E aí fica aquela discussão, pastor, falar em línguas é uma evidência do Espírito Santo, sim ou não? Quem é batizado com o Espírito Santo tem que falar em línguas, sim ou não? Os irmãos que são alunos da Escola Bíblica Dominical sabem que nós já estudamos esse texto inúmeras vezes. O Espírito já falou conosco através desse texto. Mas a palavra de Deus para o seu coração nessa noite é, irmão, pode ter, pode não ter língua, mas você tem que ter o caráter de Jesus em você, ter a paixão em Jesus no seu coração, ter o amor de Jesus em você. É isso. É isso. Isso basta. Aliás, você deveria orar para que uma língua nova caísse sobre a sua vida hoje. Você que está cheio de ódio, você que está cheio de rancor, deveria orar para que uma língua que fala mais amor caísse sobre a sua vida. Você que está meio cheio de mágoa, de ressentimento, devia orar para que uma língua nova de perdão seja derramada sobre o teu coração. Você que está cheio de tanto negativismo, você deveria orar para que você recebesse uma língua que te faça levantar e sonhar coisas novas e realizar coisas novas. Língua nova. Você poderia nessa noite dizer, eu quero e vou buscar o Espírito Santo, amém ou não amém? Faz disso de verdade a tua busca, meu irmão. Eu quero, pastor, eu vou buscar. O salmista diz, uma coisa só peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. Vamos fazer esse compromisso de coração, de verdade. Eu quero e vou buscar o Espírito Santo de Deus, amém ou não amém? 3 verdades que em 50 dias mudaram essas vidas. Segundo, você e eu precisamos amar a Bíblia e decorar a Bíblia. Decorar, sim. Você acha que Pedro, o apóstolo, tinha alguns pergaminhos, igual eu tenho as minhas anotações aqui, a Bíblia? Os caras estavam lá numa casa orando, foram cheios de Espírito Santo, tinha gente de todo canto, da Judéia, de Jerusalém, gente que era romano, gente que era judeu, gente que era das mais diferentes regiões, estava todo mundo ali, o Espírito de Deus se apoderou deles, e aí Pedro começa a pregar. Você acha que Pedro falou, olha, abram a sua Bíblia aí no profeta Joel, capítulo, não,
pergaminho, trem caro, moço, nem todo mundo tinha. Só o escriba tinha acesso ao pergaminho. E olha lá, era aqueles escriba de profissão. Era gente que tinha um pouquinho mais de dinheiro, porque ninguém tinha acesso a essas coisas não, isso era coisa cara. Pedro não abriu a Bíblia em Joel, não. Ele citou a profecia do Joel de cor. Irmão, você precisa pôr a palavra de Deus no teu coração, sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus estiver no seu, no meu, no nosso coração, você vai ser um instrumento incalculável nas mãos de Deus. Eu e você vamos ser cheios de sabedoria, e aquela sabedoria sobrenatural em tudo. Então lê a Bíblia, seja apaixonado mais pela Bíblia. Decore a palavra de Deus. Eu e você precisamos renovar o nosso amor pela Bíblia. Nunca se teve tanto acesso à Bíblia como nos nossos dias, mas nunca se leu tão pouco a Bíblia como nos nossos dias. A gente maratona a série, a gente zera o catálogo da Netflix em um final de semana. Acredito, tem gente que tentou, mas a gente não lê 2 capítulos por dia da Bíblia, não. Deus pode transformar a tua vida daqui a 50 dias. Mas a gente precisa amar, decorar, se alimentar da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos diz, capítulo 8, que tinha um cara, que ele era soldado da rainha da Etiópia. E ele estava indo ali para Jerusalém para prestar culto a Deus. E ele estava numa carruagem, lendo parte do texto do profeta Isaías. Filipe, o evangelista, não nosso baterista, Filipe, o evangelista, ele estava passando por ali e ouviu o cara lendo na carruagem. Ele se aproxima, levado pelo Espírito Santo, e diz: escuta, você entende o que você está lendo? Eu falei: como é que eu vou ler se ninguém me explica? Eu falei: opa, então tá para mim. Ele não abriu o iPad, o celular, ele não abriu a Bíblia, mas ele sentou do lado daquele etíope. E a Bíblia diz que do Antigo Testamento até Jesus, ele explicou tudo o que as Escrituras diziam acerca de Jesus. E ele falou: o que o Isaías está falando aqui, eu vi o cara, eu caminhei com o cara que Isaías profetizou aqui. Ele não tinha beleza nem formosura, nós os crucificamos, mas ele ressuscitou. E a viagem foi seguindo afora. Quando de repente o eunuco etíope olha pela janela e fala assim: tem uma água aqui, o que me impede de ser batizado? Ele fala: nada, se creres de todo o seu coração, você será batizado e será salvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pronto, desceu da carruagem, afundou nas águas. E a Bíblia diz que quando Paulo chega na região da Etiópia, já tem uma igreja lá, sabe por quê? Porque foi fruto daquele etíope que foi ministrado pelo Filipe a palavra de Deus. Ele foi um instrumento, mas que precisa estar com a palavra no coração. Se você e eu queremos ser instrumentos na mão de Deus, nós precisamos amar a Bíblia e deixá-la cravada, assim como a Diácono diz, na tábua do nosso coração. Caso contrário, a nossa vida vai passar, e a gente sempre vai ter o mesmo, do mesmo. 3 verdades que mudaram a vida desse povo em 50 dias. Terceira verdade, eu estou encerrando. Você e eu precisamos falar de Jesus. Diga: eu preciso, mais forte, eu preciso falar mais de Jesus. E 2 coisas que você precisa falar de Jesus. Primeira coisa, você precisa falar que Jesus morreu pelos pecados. E segundo, Ele ressuscitou para a nossa salvação. E até o diabo entende disso, mas tem muita gente por aí que não sabe disso. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, vencendo a própria morte para nos dar a vida eterna, a salvação. Você, sabe, pode falar para o cara: olha, você precisa ser mais positivo, você precisa ser mais maleável. Olha, você está muito desanimado, você precisa se animar um pouquinho mais. Olha, você precisa se esforçar um pouquinho mais, você precisa ter um pouquinho mais de boa vontade. Olha, você é uma pessoa tão boa, ajuda tantas pessoas, eu fico observando a sua vida, você é uma pessoa tão boa, muito legal. Você só precisa se converter e aceitar Jesus. Ué, mas então falta tudo, meu irmão, porque se morreu hoje, mesmo sendo bonito, legal, gente boa, cheio de seguidor no Instagram,
morre aqui e vai para o inferno ali. Fale do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas essa mensagem está meio fora de moda. Está fora de moda, mas o diabo sabe e respeita disso. E o diabo gosta de fazer com que algumas coisas caiam fora de moda, justamente para que nós não venhamos conhecer o Deus da Bíblia e toda a transformação que Ele faz e faz e faz no nosso coração. Está fora de moda. O que o Pedro aqui disse nesse sermão? Pedro aqui disse: Jesus, a quem vós crucificastes, Ele morreu na cruz, e Ele morreu pelos nossos pecados, mas a morte não o suportou, Ele ressuscitou e está vivo. Esse foi o tema da mensagem do Pedro aqui. 50 dias que mudou a vida daquele que negou a Jesus 50 dias atrás, e agora está sendo um instrumento para que 3.000 pessoas aceitassem e tivessem a sua história mudada. Irmão, escute a palavra de Deus para o teu coração. Talvez a pandemia tenha meio que te travado. Talvez a pandemia meio que fez com que você dormisse e ainda não acordou. Ficou ali maratonando série, vendo live na TV, fazendo curso e mais curso no Instagram, fazendo aquela ginastiquinha que tem que fazer, comendo, glória a Deus. Mas você não lembrou de ligar para alguém. Você não lembrou de dar uma palavra para alguém. Os nossos idosos, chega de ficar choramingando, se esqueceram de mim. Abra a tua boca e seja uma bênção. Fale. Irmão, você está pronto para pregar, para falar de Jesus. Você tem ferramentas, você teve ensino, o Espírito Santo está sobre nós. Use o teu telefone em vez de ficar se queixando. Ah, ninguém liga para mim, nem o pastor Rafael ligou mais para mim. Esses dias eu encontrei um irmão na rua, no mercado, falou: ô pastor, o senhor não fala mais comigo? Eu falei: estou aqui, estou falando. Não, mas faz dias que eu não te vejo. Mas eu estou sempre aqui. Não foi o senhor que está meio sumido? Não, é verdade, eu andei meio... Irmãos, vamos voltar para a igreja. E eu não estou falando apenas de voltar para o templo. Vamos voltar a ser igreja. Vamos voltar a falar de Jesus. Ei, você que ainda não se batizou, tem curso de discipulado aí. Vamos preparar o teu coração. Ei, você que ouviu o Evangelho, foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, mas insiste em não estabelecer compromissos com Ele. Ei, você que ficou meio afastado dos caminhos do Senhor, arrependa-se. Está na hora de você se batizar, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender e ficar firme na fé. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu estou à porta e bato. O problema é que você fechou a porta. Mas se você abrir, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Queridos, está na hora de ser igreja. Esse mundo está cheio de religioso para todo lado. Jesus está na boca de um monte de gente aí. Mas parece que não queima mais o coração. Se você não está firme, se você está meio afastado, até vem na igreja de vez em quando, mas parece que algumas coisas estão meio no piloto automático. Você que chegou agora na cidade, está meio perdido, vem para a família renovada. Aqui não é a igreja perfeita não, mas aqui é o lugar propício para você ter um encontro com Jesus e viver o melhor da sua vida nele. Então vem para a família, para de ficar meio se escondendo atrás de desculpinha, de justificativa. Jesus está voltando, fica firme com Ele. Aqui tem gente que para te abraçar, para caminhar com você, para te amar. Aqui tem gente que quando você está desanimado, Ele vai te sustentar, Ele vai te colocar em pé e vai ficar agarrado em você até você conseguir andar de novo sozinho. Você não está sozinho. Jesus já derramou o Espírito dele sobre nós. Nós precisamos nos apoderar desse Espírito e para isso vamos orar mais. Vamos buscar mais a Deus, vamos meditar mais na palavra de Deus, faça compromisso de leitura da Bíblia. Fiquei tão feliz, tem uma irmã aqui na igreja que toda semana
ela me manda pergunta no WhatsApp. Pastor, eu estou lendo a Bíblia aqui, e esse texto aqui eu não entendi. E saem umas perguntas cabulosas. Eu vou entregar, Patrícia, é você. Saem umas perguntas, mas depois de um bate-papo, de oração, ela diz assim: por que eu perdi tanto tempo sem ler a Bíblia? Ela nos muda, a palavra de Deus nos transforma. Então crie o hábito de ler, se esforce, é exercício. Vamos orar? Fique em pé, coloque-se em pé. Vamos fazer uma aliança aqui, sem pressão, tá? A Bíblia diz que tem que ser pelo Espírito. Mas vamos fazer uma aliança, eu quero te convidar para fazer uma aliança aqui. Quem topa? Firme, de verdade. Quem topa orar firme durante uma semana? O pessoal já pensou que ia falar um mês, né? Uma semana, quem topa orar firme, todo dia, uma semana, amém ou não amém? Como que nós vamos orar? Você que sabe. Escolhe o melhor dia para você, o melhor dia não, todo dia. Escolhe o melhor horário, escolhe o melhor jeito, tá ok? Mas você vai orar com um propósito. Você pode usar tantas e tantas palavras que a Bíblia já nos entregou. Se você quiser orar dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor me batiza com o Teu Espírito, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero crescer, enfim, ore baseado na Bíblia. Leia a palavra, medite na palavra e depois ore ao Senhor. Guarde um tempo para você ler a palavra de Deus. Escolha o melhor dia, escolha o melhor horário, mas ore ao Senhor. Quem topa? Uma semana. Domingo que vem nós entregamos esse compromisso, amém? E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, amém? Estenda suas mãos para cima assim, vamos orar. Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui, nós sabemos que o Teu Espírito está sobre nós, porque o Senhor prometeu que estaria. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E esse coronavírus derrubou muita gente, mas nós, pela Tua graça, podemos Te agradecer que estamos aqui, estamos de pé. Podemos não estar no melhor dos nossos dias, mas nós estamos com o maior dos maiores sobre nós. E o Teu Espírito Santo nos garante que nós vamos de fé em fé, de glória em glória, de força em força, até que cheguemos à estatura de homem, de mulher perfeita no Senhor. Então, ó Deus, em nome de Jesus, ensina-nos. Deus, levanta aqueles irmãos que estão desanimados, aqueles que fizeram, a pandemia fez com que ele travasse, aquele que está se escondendo atrás de um discursinho, mas que o coração não queima mais. Toca nessa vida agora, Senhor, derrama do Teu Espírito, batiza com o Teu fogo. Deus, em nome de Jesus, aviva o nosso coração, faz um reboliço, para que daqui 50 dias nós olhemos para a nossa vida hoje e possamos dizer: como eu cresci. Esse é o nosso desejo, por isso nós Te pedimos, Espírito Santo, que nessa semana de oração, aonde nós escolheremos momentos específicos no nosso dia, para dobrar os nossos joelhos, para clamar, para falar com o Senhor, que o Teu Espírito visite cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente, cada jovem, que o momento de oração venha a ser um momento de refrigério, de lágrimas rolando, do Teu Espírito sobre nós. É isso que nós queremos, em um nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Deus vai